Olá pessoal, sejam todos bem-vindos à escola chamada Cavalo. Eu sou Paulo Guilhom, hipólogo, e o objetivo do nosso canal é oferecer para vocês informações, conhecimentos, experiências fundamentados nas nossas vivências equestres e também fazer contribuições para que vocês possam agregar valor funcional, bem-estar e saúde aos cavalos de vocês. Quero agradecer aqueles que já estão entrando para a nossa live de hoje. Peço aqui a gentileza de vocês me dizerem se o áudio está normal. Eu estava com um problema esses dias aqui de áudio no celular e, por favor, confirmem se vocês estão aí ouvindo bem a minha fala, por favor. Ricardo, estou vendo que você está chegando aí. O som está legal aí para vocês, Ricardo? Obrigado pela sua presença, viu? Se tiver, dá um tinino aí para mim, por favor. Bom, esperamos que os momentos aqui compartilhados sejam de bom proveito para todos nós e certamente serão, não é? A nossa live de hoje é a edição 25 do projeto Cavalo Nota 10, temporada 2023. Obrigado, Ricardo. Obrigado aí pelo retorno. Esteja conosco, hein? A live de hoje vai ser legal. Bom, mas esse projeto Cavalo Nota 10 é de lives interativas, nas quais nós trazemos aqui perguntas que nos são enviadas por vocês. Então, por favor, não deixem de fazê-lo, porque o objetivo é esse, né? Interagir com vocês e fazer aquelas contribuições que estejam ao nosso alcance. Eu trouxe hoje duas perguntas, e a primeira foi enviada pelo Gabriel Ignatiti. Desculpe, viu, Gabriel, se eu não pronuncio aqui o seu sobrenome corretamente, mas depois você me diga se é isso ou não. Ignatiti. Ele é brasileiro, né? Está na Irlanda nesse momento, e hoje ele me mandou uma pergunta aqui pelo direct do WhatsApp, dizendo o seguinte: você pode falar alguma coisa a respeito da reunião e do engajamento, né? Ô Gabriel, eu posso sim. Muito obrigado por você ter feito aí essa pergunta para nós e espero que eu possa atender aí as suas expectativas. Eu quero iniciar a resposta dizendo que para responder eu irei considerar apenas os aspectos do engajamento físico, certo? Porque também existe o chamado engajamento mental do cavalo que é empregado para fins de equitação. Então a resposta será na direção do engajamento físico do cavalo, certo? Bom, engajamento e reunião, em alguns momentos, parecem sinônimos e podem ser sinônimos em muitas ocasiões. Mas a atitude de reunião é quando o cavalo está com os trens de locomoção, que são o trem posterior e o anterior, próximos, mais próximos, não é? E para isso a coluna tem que fletir para cima. Essa minha mão aqui corresponde ao trem posterior, essa aqui é o trem anterior. À medida que a coluna vai fazendo a flexão para cima, os trens de locomoção vão se aproximando. Aqui o cavalo está reunido, ok? Ou seja, há uma proximidade maior entre seus trens de locomoção posterior e anterior. Engajar é fazer um movimento em busca da reunião. Ok? Então, engajar os posteriores, fazer a progressão dos membros posteriores sob a massa corpórea na direção dos membros anteriores. Esse é o movimento de engajamento do cavalo buscando a reunião. O engajamento ele pode acontecer tanto no sentido frontal quanto no sentido lateral. Quando que acontece o engajamento frontal? Quando o cavalo está direito. O que significa o cavalo estar direito? Os seus trens de locomoção estão devidamente alinhados. Se ele estiver em dinâmica de locomoção, os rastros dos membros posteriores estarão seguindo os rastros do seu trem anterior. Okay? Esse é o cavalo direito. Quando o cavalo encurva a sua coluna no sentido lateral, há um desalinho entre os trens de locomoção. E agora, estando desalinhados, os rastros dos membros posteriores não mais seguem os rastros dos membros anteriores.
Então o cavalo agora encontra-se encurvado. Ok? Então nós podemos convidar o cavalo ao engajamento com ele na posição de direito, ou seja, com seus trens de locomoção alinhados, e também quando nós fazemos os exercícios de flexão lateral. Porque para o cavalo fletir a coluna, tanto no sentido frontal quanto no sentido lateral, o engajamento dos posteriores favorece muito essas flexões. Okay? Então vamos falar um pouquinho do engajamento lateral. Se o cavalo vai fazer uma encurvação à esquerda, o membro posterior esquerdo é chamado membro posterior interno. Okay? Ele tem agora que fazer um engajamento, ou seja, buscar proximidade com os membros anteriores. Em que direção? Na direção do centro de gravidade do cavalo, que está posicionado entre os seus dois membros anteriores, ou, no máximo, na direção do membro anterior externo. Então, nesse exercício que eu agora exemplifiquei, o membro posterior, no máximo, ele busca a direção do membro anterior direito. Isso é o máximo. Por que o máximo? Porque se ele passar para fora do posterior direito, a flexão é muito exagerada. E o exagero de flexão lateral rouba a fluência do andamento do cavalo, prejudica a fluência, a desenvoltura do andamento do cavalo. Não precisa dobrar demais o cavalo. A flexão lateral, ela é desejável até certo ponto. Depois desse ponto, ela começa a trazer prejuízos relacionados às dinâmicas de locomoção do cavalo e, obviamente, compromete a qualidade dos exercícios que estarão sendo executados. Ok? Bom, então ficam aí essas contribuições para vocês utilizarem, né, na relação de vocês de treinamento com os cavalos. Então é isso, Gabriel. A reunião e engajamento podem ser usados como sinônimos, mas há umas pequenas diferenças. Né? Engajamento é a posição reunião é quando o cavalo está com seus trens próximos, né, de locomoção, e engajamento é um movimento que o cavalo faz de progressão dos posteriores, buscando a proximidade com os membros anteriores para reunir, né, para se reunir. Ok? Obrigado, Gabriel. Bom, vamos passar agora à segunda pergunta, que foi trazida pelo Reinaldo Antunes Júnior. Ele está dizendo aqui o seguinte: caro Paulo Guilhom, qual seria a sua opinião sobre os rodadores mecânicos para cavalos? Ah, Reinaldo, muito obrigado, viu? Muito obrigado por essa pergunta. São aqueles mecanismos, né, que são utilizados para os cavalos ficarem rodando ali, né, mecanismo automático. Vamos falar um pouco sobre isso aí. Eu vou dar, sim, a minha opinião aqui para você e para os nossos espectadores aqui da escola chamada Cavalo. Bom, primeiro eu gostaria de dizer o seguinte: o uso desses mecanismos dá atestado da interpretação mecânica das relações entre homem e cavalo. E também assinala o total desconhecimento da etologia equina e das necessidades vitais desses animais. Ok? Agora eu vou destrinchar isso aqui para vocês. Okay? Bom, a meu ver, o melhor exercício para cavalos que estejam com acúmulo de energia, né, em decorrência de regimes de confinamento intensivo, é a liberdade. Okay? É permitir que o cavalo se movimente livremente, que ele faça as suas escolhas no que se refere ao gasto dessa energia que está acumulada. Não é? Então, retirar o cavalo do regime de confinamento, né, daquele espaço restrito que é a baia, a cocheira, não é? E levá-lo para um ambiente externo e continuar aprisionando o animal num mecanismo automático é dar evidências do nosso desconhecimento sobre a natureza equina. Não é? Quando nós estudamos etologia, etologia equina,
que é a ciência que estuda hábitos, comportamentos, instintos e a natureza psíquica e emocional dos cavalos, não é? Nós começamos a compreender mais as necessidades vitais desses animais, não é? Então vamos falar aqui de forma muito breve sobre alguns aspectos etológicos da espécie equina. Primeiro, são animais gregários que vivem em grupos sociais denominados manadas, não é? E têm o hábito nômade. Estão sempre em movimentação constante. Estavam quando no estado selvagem, não é? E esse hábito nômade do cavalo está intimamente relacionado com a dependência de alguns sistemas orgânicos com relação à movimentação física. Ou seja, o bom funcionamento de alguns dos seus sistemas orgânicos depende da movimentação física regular, constante. O cavalo é quase um moto contínuo. Um cavalo selvagem, adulto, num período de 24 horas, ele está andando e pastejando pelo menos 18 horas. Isso é normal para um cavalo, não é? Então, por exemplo, o sistema gastrointestinal, o bem-estar do sistema gastrointestinal depende de uma movimentação constante. Vamos citar, poderia falar muitas coisas, mas vamos citar só a questão do peristaltismo, que é o movimento involuntário das vísceras intestinais, que, por sua vez, expulsam o alimento dessas vias em forma de fezes. A manutenção do peristaltismo, ou seja, desse movimento involuntário para que o alimento transite normalmente e seja eliminado em forma de fezes, depende do movimento do cavalo. A primeira coisa que acontece quando o cavalo fica em regime estacionário por muito tempo é baixar esse peristaltismo. Em decorrência disso, o alimento demora mais para fazer a travessia nas vias intestinais e, demorando mais ali, ele corre o risco de esquentar, né? Aumenta a temperatura, ele vai passar por um aquecimento, pode provocar fermentação, gerar ali, produzir gases e cólicas, não é? Um outro sistema que depende da movimentação é o sistema podológico. Em 2004, ou seja, há quase 20 anos atrás, eu escrevi um artigo na revista Rossi sobre biopodologia, que foi um conceito que eu criei, falando sobre essa questão, que o cavalo é um animal que tem 5 corações, entre aspas, né? Ou seja, cada casco representa uma bomba sanguínea que auxilia o coração a manter o fluxo sanguíneo de forma adequada percorrendo o seu organismo. Então, quando o cavalo fica parado, essas 4 bombas param de funcionar. Não é? Como é que elas funcionam? Através dos movimentos de sístole e diástole, igualzinho o coração. Quando é que o casco expande e quando ele contrai para fazer o bombeamento do sangue? Quando o cavalo está em movimento. Quando o cavalo apoia o peso do seu corpo sobre o casco, ele expande. Quando o cavalo levanta a pata, o casco, para realizar o voo do casco, né? Locomovendo-se, o casco faz um movimento de contração. Então ele vai fazendo expansão e contração, que provocam o bombeamento, que auxilia o coração a fazer o seu trabalho. Então são exemplos de sistemas que dependem da movimentação física constante do cavalo para o seu bom funcionamento. Existem outros, nós poderíamos aqui embrenhar aqui por muito tempo falando sobre isso. Mas eu tenho várias publicações que abordam essas questões, é só vocês verificarem aí, não é só aqui no feed do Instagram, mas também lá no nosso canal do YouTube que vocês vão encontrar. Okay? Bom, então imaginem um cavalo vivendo em regime solitário, né? Ele tem necessidade de convivência em grupo, por ser um animal gregário. Né? A baia é uma solitária, é uma cela onde o animal fica sozinho. E muitas dessas baias são totalmente vedadas. Ele não tem nem comunicação visual com outros animais. Então é um regime de solitária. É um regime penitenciário de solitária, um cavalo trancado entre 4 paredes. Para ser direto, é exatamente isso que está acontecendo com ele. Okay? Além disso, ele está ali superalimentado. Ele não tem que andar, nem se movimentar, nem gastar energia para procurar o alimento. É oferecido para ele ali naquele local, geralmente de boa qualidade, em quantidades às vezes maiores do que a sua própria necessidade. Não é? Com ausência total de movimentação física,
E, em decorrência disso, ele vai acumular energia e ânsias de liberdade. É a consequência óbvia desse regime, além do estresse ao qual ele está submetido, que começa a afetar o seu sistema psíquico e emocional, e ele começa a adquirir ali alguns vícios comportamentais. Exemplos: a dança do urso, né, também chamada dança do elefante, o cavalo fica balançando ali dentro. A aerofagia, engolir ar. Coprofagia, comer as próprias fezes. Há cavalos que aprendem o hábito de se masturbar dentro da cocheira, cavalos inteiros, né, garanhões. Morder superfícies duras, né, madeira, alvenaria. Autoflagelação, o cavalo morde a si próprio, né, etc., entre outras. Há muitas alergias que o cavalo desenvolve nesse regime de confinamento intensivo são de ordem psicoemocional. Muitos processos alérgicos. Ok? Bom, mas vamos pegar esse cavalo que está nesse regime que eu acabei de descrever, tirá-lo da cocheira e agora vamos atrelá-lo a um mecanismo automático que vai obrigá-lo a executar um movimento cíclico programado. Qual que é a sugestão que nós estamos fazendo? Eu vou ser bem discreto aqui na resposta. Vou usar apenas uma palavra para isso. A sugestão de robotização. É isso que nós estamos fazendo. Ok? E isso pode trazer prejuízos incalculáveis para as manifestações comportamentais dos cavalos. Eu estou vendo aqui pessoas que eu acho que estão solicitando aqui acesso aqui, mas nesse momento eu não posso. Vocês podem registrar as perguntas de vocês, que ao final aqui eu vou lê-las e, se possível, fazer aqui contribuições respondendo, ok? Mas seguindo aqui no nosso raciocínio, os sistemas psíquicos e emocionais do cavalo, eles requerem contextos que sejam compatíveis às necessidades originais da espécie. Pelo menos compatíveis. Não é? Cavalos são animais que viveram integrados na natureza até a nossa intervenção, por meio dos processos de domesticação. Não é? Então é nossa obrigação zelar para que os efeitos indesejáveis dessa domesticação, né, ou seja, desses processos de domesticação, possam afetá-los de modo lesivo, né, principalmente quando se trata dos aspectos psíquicos e emocionais. E isso nos alerta quanto aos cuidados, né, a serem tomados para que os limites razoáveis não sejam ultrapassados. Okay? Então, esses rodadores mecânicos, a meu ver, na minha opinião, porque foi isso que foi solicitado, a minha opinião pessoal, são um exemplo de desconsideração desses limites que eu mencionei e, além disso, um desrespeito à integridade vital dos cavalos. Né? Okay? A expressão física dos movimentos do cavalo, né, tem particularidades em cada indivíduo. Os modos de locomoção dos cavalos não são idênticos, em quaisquer que sejam os andamentos que ele esteja naquele momento. Pode ser no passo, no trote, na marcha, no galope. Né? Para nós constatarmos isso, né, essa realidade que eu acabei de mencionar, basta montar cavalos diferentes, que nós vamos perceber as sensações que nós recebemos, né, no próprio corpo e que diferenciam esses modos particulares de movimentação de cada indivíduo. Ou seja, cada cavalo tem o seu próprio jeito de se locomover, né, nos 3 andamentos. Então, as maneiras mais recomendáveis de exercitar cavalos que vivem em regime de confinamento, na minha opinião, são: primeiro, períodos de soltura, ou seja, de recreação em liberdade, para que eles façam o movimento que eles quiserem por conta própria. Okay? Ou exercícios conduzidos, de preferência por pessoas capacitadas, treinadores capacitados. E para isso, né, para nós recorrermos a esses exercícios, nós temos
3 versões de ensino do cavalo que são realizadas do chão. O cabrestamento lateral, o trabalho a guia, o trabalho de rédeas ao chão. Por exemplo, nos trabalhos a guia, os animais podem ser conduzidos ao contato do cabo, né, que nos liga ao cavalo, ou sem esse contato. Eu posso estar fazendo um trabalho de guia com o cavalo num ambiente contido, num redondel, sem conexão física com ele. É preciso lembrar que quando nós temos a pretensão de exercitar o cavalo, é imprescindível a nossa presença no ambiente. Quando esse exercício vai ser conduzido, né? Ele tem a pretensão de ser conduzido, de ser direcionado. Então o treinador, além de sugerir ao animal alguns movimentos, né, ele também está trabalhando o quê? O comportamento do cavalo. Né? Por que isso é importante? Porque sem comportamento adequado, qualquer treinamento fica comprometido, né, por ineficácias de vários tipos. Para que essa parceria entre o homem e o cavalo seja bem sucedida, nós precisamos investir empenhos em educá-lo, e para isso nós precisamos estar presentes. E para educar o cavalo, qual é a maneira? Não é? Nós usamos o quê? Os processos de ensino, que já são conhecidos há muito tempo. Existem várias metodologias de ensino para cavalos de qualquer raça e qualquer modalidade que nos interesse praticar. Então, o ensino do cavalo, ele pode ser traduzido em atividades que promovem a sua educação e a sua instrução. A educação, quando nós dizemos educação, ela está relacionada ao comportamento que vai facilitar a condução das lições de ensino. E a instrução? A instrução, por sua vez, é a transmissão das informações, ou seja, as nossas sugestões, que acontecem em forma de estímulos neuromotores. E esses estímulos vão ser agora assimilados pouco a pouco pelo cavalo por meio daquilo que nós chamamos de condicionamento de reflexos. Ou também, poderíamos dizer, da retenção de memórias neuromotoras. Certo? E qual que é o mecanismo que nós usamos com essa finalidade de ensino do cavalo? A repetição seriada, ou seja, a repetição continuada desses estímulos. E quando nós entramos na execução desses mecanismos de ensino, agora caberá a cada treinador encontrar ali a metodologia que lhe for mais afim, né, que lhe convier, e a dosagem. Ou seja, o quanto, né, de dose vai ser estabelecida para cada cavalo. O quanto basta, em vários aspectos que vão surgir durante o treinamento. Ok? Encontrará o quanto basta, a dose para cada cavalo. Isso aí é individual. Nós temos princípios, nós temos princípios que são gerais, mas precisam ser moldados a cada caso que se apresenta. Não existe uma fórmula que se aplique a todos os cavalos. Não é? Então, a partir do momento que um cavalo se apresenta para nós, agora, a partir do momento que eu vou fazendo as leituras do perfil psicoemocional, das capacidades físicas desse cavalo, dos potenciais que ele traz, eu agora vou direcionando dessa ou daquela maneira o seu ensino. Mesmo que as pretensões sejam as mesmas, chegar a determinado objetivo. Né? Meu objetivo é preparar o cavalo com o cavalo para uso na prática da equitação acadêmica. Mesmo assim, né, vários cavalos requerem várias abordagens que podem ter ali aspectos que se diferenciam, respeitando a individualidade de cada um. Certo? Muito bem, então, meu caro Reinaldo Antunes, acho que agora você conhece a minha opinião sobre esses rodadores mecânicos aí para cavalos, né? Muito obrigado por me conceder a oportunidade de manifestar essa opinião.
E acho que eu pude fazer contribuições aqui úteis aos cavalos, principalmente, e àqueles que se dizem seus adeptos, né? Muito bem. Eu vou aqui agora, antes de ler aqui, rodar aqui a barra de rolagem para ver se vocês registraram alguma pergunta, eu quero lembrar a vocês que nós estamos com um grupo de estudos da escola chamada Cavalo em andamento, não é? A primeira turma, chamada Turma Alfa. Já fizemos 20 encontros instrucionais com essa turma, e como nós fazemos um encontro por semana, eles já estão em atividade há 5 meses. E agora nós abriremos a segunda turma, a turma Beta. Então no dia 4 de outubro as matrículas serão abertas e no dia 18 de outubro faremos a aula inaugural. Para vocês terem mais informações sobre esse projeto, esse grupo de estudos, basta clicar no link da bio aqui que vocês vão encontrar lá um link chamado Lista de Interesses para o Grupo de Estudos. Ao clicar ali, vocês têm acesso a várias informações sobre o projeto, modo de matrícula, etc. Okay? Então não deixem de conferir isso aí. É um projeto bem interessante e agora nós temos feito às sextas-feiras lives de entrevista com alunos que participam dessa primeira turma. Já fizemos 4 lives no modelo entrevista e continuaremos fazendo até a aula inaugural. Então não deixem de acompanhar aqui às sextas-feiras essas lives, porque vocês vão ter a impressão que esses participantes estão tendo do projeto, do grupo de estudos, não é? É importante vocês terem aí a visão de quem já está participando desse programa, ok? Bom, lembrando também que a nossa prestação de serviços profissional, ela inclui palestras clínicas, cursos, programas de treinamento, assistências técnicas, consultorias, mentorias digitais, não é? E agora nós estamos oferecendo uma novidade que é uma palestra virtual. Eu criei essa palestra no final da década de 1990, foi exatamente entre 98 e 99. Eu intitulei essa palestra de Papo de Cavaleiro. Por quê? Porque na época eu fui convidado para fazer um programa de rádio, que eram pílulas de conhecimento de curta duração, e eu dei a esse programa de rádio esse título, Papo de Cavaleiro. E depois eu utilizei esse título também para essa palestra. O que é a palestra Papo de Cavaleiro? É uma atividade interativa. Eu apresento vários temas da hipologia e passo a palavra para assistência. As pessoas que estão presentes podem fazer perguntas sobre os temas de interesse delas. E aí nós vamos interagindo ali. Ok? E é possível fazer isso no modo virtual. Ok? Então, vocês que têm interesse em conhecer mais sobre o nosso trabalho, a nossa argumentação sobre vários temas da hipologia, podem contratar essa palestra virtual. Nós usamos aí um ambiente virtual, não é? E as pessoas participam no conforto de suas próprias casas, sem ter deslocamento e baixando muito o custo operacional disso, não é? Porque para um palestrante se deslocar ao encontro de um grupo, isso gera custos operacionais, não é? E o modo virtual barateia muito esse custo, não é? Então quem tiver interesse em experimentar essa modalidade, não é? Essa palestra virtual, basta entrar em contato conosco que nós teremos grande satisfação em atendê-los. Lembrando também que toda a nossa prestação de serviço ela tem caráter itinerante. Nós atendemos presencialmente em domicílio. Okay? É uma característica que nós sempre mantivemos durante toda a nossa atuação profissional junto ao meio equestre. Certo? Muito bem. Então agora eu vou rodar aqui a barra. Vou começar de cima para baixo. Muito obrigado a todos que estão aqui conosco participando, né? Fico muito agradecido pela presença de vocês. Eu vou acenar aqui, não vou ler o nome de todos. Ricardo Macatrão
é muito assíduo aqui nas nossas lives e gosto muito da presença dele. Obrigado, Ricardo. O nosso amigo Paulo Gomes está aqui conosco também. Ele, inclusive, faz parte da turma Alfa. E nos traz muita satisfação quando ele participa das nossas lives. Obrigado, viu, Paulo, por você estar aqui conosco. O Vitor está aqui também, outro aluno da turma Alfa. Ele está aqui do manejo de POR, é o Vitor. Você faltou a última aula, hein, Vitor? Cadê você? Por onde você anda? Não deixe de assistir a aula que fica gravada aí, para que você não perca a sequência do raciocínio lá, hein? O Paulo Gomes está dizendo aqui, ó, o conhecimento respeitoso do cavalo, unido a uma didática eficiente, explica de forma direta e simples as particularidades do cavalo. E ele continua, precisamos expandir nosso discernimento equestre, como bem dito pelo professor Paulo Guignon, e finalmente oferecer ao cavalo uma vida mais digna. Ô Paulo, obrigado, hein? Ótimas considerações, vou até bater palmas aqui para você, estou de pleno acordo. A Cleci está aqui também, ó. Olha a Cleci Torralvo aqui. A Cleci está matriculada na turma Alfa, mas há várias aulas ela não comparece. Estamos sentindo a sua falta, hein, Cleci? Esteja conosco, segunda-feira temos aula. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma manifestação. Ela está dizendo aqui, ó, a Cleci se manifestando. Boa noite, professor. O grupo de estudos é uma grande oportunidade para se estudar o cavalo em toda a sua completude e singularidade. Uma honra fazer parte da turma Alfa. O Cleci, claro que você não comparecer online, não há problema nenhum nisso. Por quê? Porque você tem acesso aos conteúdos, acesso posterior aos conteúdos que ficam retidos na plataforma que está sediando o evento, que é a Hotmart. Então espero que você esteja acompanhando as aulas que você tem perdido, mas é muito importante também você comparecer online, porque a dinâmica ali da nossa interatividade ao final da aula é muito rica. Então você perde muito ao não participar desses exercícios ali interativos, tá bom? Estou te aguardando lá. Obrigado, Cleci. Vamos ver aqui. Estou chegando aqui ao final. Muito bem. Bom, aqueles que chegaram atrasados podem acessar por completo a live de hoje, daqui a pouco, porque eu vou deixá-la salva no feed aqui do Instagram, tá certo? Então, muito obrigado mais uma vez a todos que estiveram conosco, espero que vocês tenham uma boa noite. E na sexta-feira faremos uma live extra, uma live entrevista com mais um aluno do nosso grupo de estudos. E espero que vocês aproveitem essa oportunidade também. E na próxima terça, mais uma edição de lives oficiais aqui no nosso canal pelo Instagram. Obrigado. A Cleci está dizendo aqui, tem toda a razão, professor. Obrigado, viu, Cleci? Boa noite a todos vocês e peço aqui licença agora para desconectar. Até a próxima, pessoal.